Vamos iniciar, então. Já gravando, senhor presidente. Tá ok. Presidente, minha tela está dizendo que a gravação já está iniciada. Tá ok. Bom dia a todos. Hoje, 31 de março de 2023, 8 horas e 37 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Tenham todos um bom dia. Gostaria de iniciar o julgamento pelo retorno de diligência do AIM 4.110.324, CAGEV Indústria e Comércio de Filtros Industriais Limitadas, EPP, processo de relatoria do Dr. Carlos Henrique Martins de Lima. Eu levei em vista, tá? Vou passar a leitura do meu voto de vista e a doutora Renata tá aqui para eventuais esclarecimentos de dúvidas de fato relacionadas ao processo. Caso alguém tenha alguma dúvida, fique à vontade, a doutora Renata pode dirimir os controvérsios. Obrigado pela presença, doutora Renata. Obrigada, presidente. De nada. Voto de vista. Já adianto que o meu voto é pela diligência, tá? E eu vou explicar. Pedir vista dos autos para análise da acusação, tendo em vista os debates e o parecer da DRF que aponta com soluções de consulta da Receita Federal do Brasil. O ilustre juiz relator, Dr. Carlos Henrique Martins de Lima, a quem de pronto rendo minhas homenagens, apresentou seu voto na sessão de 3/3/2023. No voto, relataram-se as alegações de fato e direito trazidas no recurso ordinário, bem como as razões que lhe convenceram. Com licença do ilustre juiz relator, adoto integralmente seu bem elaborado relatório. Como informado pelo ilustre juiz relator, o AIM contempla a acusação de deixar de pagar ICMS, em razão de erro na determinação de base de cálculo. Explica o relato infracional que a acusação tem origem na constatação de que, abre aspas, foi utilizado o código NCM 842-13990, referente a aparelhos para filtrar ou depurar gases, sendo o código correto o NCM 842-19910, partes de aparelhos para filtrar ou depurar gases, nomenclatura classificatória correta para os produtos discriminados nas notas fiscais elencadas. O NCM correto, 842-19910, não goza do benefício de redução da base de cálculo, redução esta indevidamente utilizada pelo contribuinte autuado no cálculo de ICMS a pagar, fecha aspas. O ilustre juiz relator decidiu acolher a tese defensiva de mérito de que o NCM adotado está correto e deu provimento ao apelo recursal com relação às demais matérias ventiladas no apelo ordinário, só acolheu a tese dos juros. Só um minuto, por gentileza, para me alterar aqui. Após a análise dos autos, em especial a manifestação da DRF, opino pelo conversão de julgamento em diligência. A contribuinte comercializa produtos e se utiliza do NCM 842-13990, referente a aparelhos para filtrar ou depurar gás. O NCM utilizado permite o benefício fiscal da redução de base de cálculo nos termos do artigo 12 do anexo 2 do RICMES, que remete ao anexo 1 e 2 do convênio ICMS 52/91. Segundo o fisco, o NCM 42.19910, partes de aparelhos para filtrar ou depurar gases, que não é contemplado pelo benefício fiscal, seria o correto a ser utilizado. O ilustre representante fiscal, Dr. Rodolfo de Oliveira Milan, na sessão de julgamento, após a leitura do voto, juntou
manifestação pela manutenção do AIM. Transcreva abaixo a manifestação da DRF. Segue a manifestação da DRF e continuo no meu voto. A manifestação da DRF, acima transcrita, aponta expressamente, por meio de solução à consulta, que a Receita Federal do Brasil se pronuncia no sentido de que, abre aspas, as mercadorias classificadas no NCM 84, 21, 39 e 90 são aparelhos / equipamentos que filtram, diferentemente das mercadorias classificadas no NCM 84, 21, 90, 99 e 10, que são partes e peças, elementos filtrantes que são acoplados a aparelhos e equipamentos utilizados para filtrar, fecha aspas. Assim, a fim de garantir o contraditório e ampla defesa, ainda mais no caso dos autos, em que a decisão anterior foi anulada, opino pela conversão de julgamento e diligência para que a contribuinte tenha oportunidade de se manifestar acerca das soluções a consultas da Receita Federal trazidas pela DRF, da manifestação acima transcrita, tendo em vista que as mesmas abordam objetivamente a matéria em discussão nesses autos, antes posto de vir do ilustre juiz relator para converter o julgamento em diligência para oportunizar o contraditório a contribuinte em razão dos argumentos, em especial as soluções as consultas trazidas pela DRF da manifestação juntada após a apresentação do voto do ilustre juiz relator. Vou explicar a conversão do julgamento em diligência. Tá? O voto anterior ele foi anulado pela Câmara Superior. Por quê? Porque a contribuinte ela trouxe um laudo pericial e o laudo foi considerado na decisão, tá? Ou seja, a superior olhou, entendeu que aquele laudo trazido extemporaneamente não foi dado contraditório para a DRF se manifestar acerca do mesmo, tá? Agora, e no julgamento anterior, o doutor Rodolfo, né, pela representação fiscal, trouxe diversas soluções a consultas que, teoricamente, contrapõem os argumentos da contribuinte e eles não foram trazidos no parecer de recurso ordinário, tá? Razão pela qual, a fim de evitar que a contribuinte vá lá, ou se a tese pela manutenção do AIM sabe-se vencedora, a contribuinte pode ir lá na superior e argumentar da mesma forma nulidade desse julgamento. Razão pela qual eu estou convertendo o julgamento em diligência para que a contribuinte se manifeste sobre essas soluções à consulta. Doutor Carlos vai falar? Fica à vontade, doutor Carlos. Obrigado, presidente. Obrigado pela bela apresentação do voto. Como o senhor falou, na realidade eu apresentei meu voto e eu considerei a questão do laudo, né? Efetivamente, por isso que eu entrei no mérito. Mas após a análise, como o senhor já apresentou o voto efetivamente antes, eu analisei, eu acho prudente a colocação do seu voto, como bem colocado, e eu vou acompanhar, vou pedir preferência e vou acompanhar no voto, presidente. Até para representar os argumentos do doutor Rodolfo e também por parte do contribuinte ao princípio do contraditório. Doutor Carlos, acho que está pedindo para confirmar. O senhor está em andamento, né? Preferência. Eu vou colocar a preferência aqui agora, presidente.
Presidente, já registrei minha preferência e eu também estou adotando o voto do presidente para a conversão da diligência. Tá ok. Alguém tem alguma dúvida acerca da decisão? Podemos passar a votação, então? Vou encerrar os debates e passar a votação. Doutora Renata, então a senhora vai disponibilizar o voto, assim que disponibilizar o voto, eu até esqueci de colocar o prazo aqui, tá? Mas peço para que a senhora se manifeste no prazo de 30 dias aqui, a contar da publicação, tá ok? Por gentileza. E sagrou-se o voto de vencedor pela diligência. Pois não, fica à vontade. Muito obrigada, senhor presidente. Eu entendi. A gente vai se manifestar aí no prazo de 30 dias. Tá ok. Muito Obrigado. obrigada. Obrigada a todos. Tenham um bom dia e um excelente final de semana. Bom dia para a senhora também e um ótimo final de semana. Obrigada. Obrigado. Até mais. Continua o julgamento. Doutora Letícia está presente para acompanhar o julgamento da Uzi Minas, a IM 4120197, Uzi Minas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. O relator é o doutor Carlos Henrique Martins de Lima. A doutora Letícia, deixa eu ver, ela já... Doutora Letícia só vai acompanhar. A senhora está nos ouvindo, doutora Letícia? Tá ok. A doutora Letícia respondeu sim, que ela está nos ouvindo. Então, doutor Carlos Henrique, fica à vontade. Muito obrigado, presidente. Vamos lá. Trata-se de auto de infração lavrado contra a hora recorrente valor de tanto, sendo a recorrente acusada na prática de infração. Deixou de pagar o imposto no valor de tanto nos períodos e montantes indicados, em decorrência de, não obstante ter indicado em outro estado como destino das mercadorias, essas que não saíram do território paulista, conforme se comprova pelos documentos juntados. Segundo seu relatório circunstanciado, a recorrente teria efetuado as operações de vendas interestaduais para o contribuinte do estado de Tocantins com aplicação de alíquota de 7%, efetuando a entrega das mercadorias a contribuinte localizado no estado de São Paulo por conta e ordem do adquirente originário, e nos termos da resposta consulta tributária 2008 e 2004, exceto na hipótese em que o vendedor remetente e o adquirente original sejam paulistas, a alíquota estadual se aplica apenas quando a entrega é feita a destinatário situado em outro estado, pois o que define é uma operação interestadual e a saída física da mercadoria para outro estado. Inconformada, ela apresentou defesa, da qual ela alega de folhas 358 a 374. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente as acusações fiscais, anulando os débitos relativos aos fatos geradores de 1 de 2 de 2014, subitem 1.1 do DDF de folhas 13, mantendo a parcela remanescente do auto de infração. Houve a representação por meio de parecer, tendo em vista o conteúdo da decisão recorrida e as provas e informações existentes nos autos, solicitou ao órgão atuante que informasse se constatou a existência de algumas situações que excepcionaram a regra de homologação tácita trazido pelo parágrafo 4º, artigo 150.
nas operações realizadas pela recorrente do que trata o auto de infração existência de dolo, fraude e simulação. A fiscalização respondeu ser evidente que houve a simulação de operações interestaduais em lugar de operações internas, restando cabalmente a demonstração da simulação. Houve a representação fiscal pede pelo provimento do recurso de ofício, tendo a recorrente apresentado suas contrarrazões. A recorrente apresentou recurso ordinário, não havendo requerimento de sustentação oral. Houve representação fiscal pelo seu parecer pelas contrarrazões e o acordo da 10ª Câmara deste egresso Tribunal de Posse de Taxa negou o provimento ao recurso ordinário e deu provimento ao recurso de ofício, restabelecendo o auto de infração originalmente lavrado por 48490. A recorrente também apresentou recurso especial à Câmara Superior deste egresso Tribunal, tendo a Fazenda Pública apresentado suas contrarrazões. A Câmara Superior deste egresso Tribunal de Posse de Taxas conheceu e deu provimento quanto à preliminar de nulidade do acordo recorrido, interposto pela recorrente, anulando a referida acordo recorrido para a prolação de novo com análise acurada dos documentos apresentados. Viemos por uso e ao relatório. Vamos direto ao voto. Primeiramente, aprecio o recurso de ofício interposto em razão da decisão contrária à Fazenda Pública, de procedência parcial do auto de infração de folhas 417 e 422, que anulou os débitos relativos aos fatos geradores anteriores a 1/2/2014, subitem 1.1 do DDF 113, mantendo a parcela remanescente de auto de infração. O artigo 150, parágrafo 4º, prevê a homologação tácita do lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário no prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, se esperando esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, salvo comprovado da ocorrência de dolo, fraude e simulação. No entanto, na análise do parecer da Fazenda, contrariando a decisão da autoridade julgadora, conclui-se que, embora tenha tido a intenção de afastar a decadência do débito relativo à competência de janeiro de 2014, não há no auto nenhuma prova de dolo, fraude e simulação capaz de afastar os dispositivos da decadência e a própria fiscalização em suas contras-razões. A defesa apresentada pela recorrente rebateu os argumentos de forma genérica e sequer menciona a existência de fraude ou simulação nas operações, ou seja, não rebateu de forma contundente e específica a alegação de decadência, afirmando apenas que tais argumentos não têm respaldo na legislação de ICMS. Por outro lado, há muito tempo restou pacificado pela Câmara Superior deste egresso Tribunal de Posse e Taxa o entendimento de que eventual caracterização de dolo, fraude e simulação para fim de afastamento da regra do 150, parágrafo 4º e aplicação do 731, do mesmo diploma existe prova cabal, e essa prova cabal não consta nos autos, da qual eu menciono um julgamento da Câmara Superior aqui também. Deste modo, a Fazenda Pública não assiste o direito à constituição do débito referente aos fatos anteriores a 1/2/2014, subitem 1.1 do DDF, folhas 3, devendo ser mantida a decisão de primeira instância que determinou sua exclusão da exigência fiscal por força da extinção do débito, nos termos do artigo 156, inciso 7 do CTN. Ao apreciar o recurso ordinário, cabe destacar que o auto de infração é exigido o valor de ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, conforme demonstrativo de cálculo, folhas 11 e 12. Embora a recorrente argumente que, de acordo com a doutrina e a súmula 166 do STJ, o mero deslocamento de mercadoria de um para o outro estabelecimento do mesmo contribuinte não constitui fato gerador de ICMS, definido pela circulação jurídica representada pela transferência de propriedade, argumentando que as remessas físicas ao estabelecimento paulista não têm repercussão no fato gerador de ICMS, pois as transferências de titularidades ou vendas foram realizadas para estabelecimento localizado em Tocantins. A verdade é que, da análise dos documentos postados, houve transferência de titularidade, mas com circulação física restrita ao território paulista e para estabelecimentos não pertencentes à empresa recorrente. Isso significa que o argumento não lhe socorre, eis que não se trata de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa. Por outro lado, os fatos descritos no auto de infração foram confessados pela recorrente, que também não carregou prova para os autos, prova das operações triangulares que alega ter efetuado, restando incontroversas as operações de envio de mercadorias para a empresa situada no município de Piracicaba e, portanto, dentro do Estado. Assim, conclui-se que na venda efetuada por estabelecimento paulista para a empresa de outro Estado, com entrega a ser efetuada a terceiro em território paulista, a operação é considerada interna e a alíquota aplicável é prevista no artigo 52.1 do RICMS, tendo visto que o fato de circulação de mercadoria é de se dar exclusivamente dentro do Estado de São Paulo.
Entendo, portanto, ser aplicado a alíquota interna ao imposto às operações em questão. A recorrente alega que a penalidade é abusiva de caráter confiscatório, ferindo os princípios constitucionais como não confisco da razoabilidade e da proporcionalidade. Se afigura totalmente procedentes as alegações da recorrente quanto ao caráter confiscatório da multa, eis que não cabe a este órgão de julgamento avaliar critérios de caracterização do confisco adotado pelo Poder Judiciário, como também não lhe cabe julgar em constitucionalidade das normas cabendo apenas cumprir. Assim, a multa é a penalidade aplicada por descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória e visa punir o infrator que tenha agido de acordo com a legislação tributária. Desse modo, as multas, dado o caráter coercitivo, visam desestimular a prática infracional, estando perfeitamente subsumidas das hipóteses altas. No que tange aos juros, demora incidência sobre o principal, bem como sobre a multa, ficam limitadas à referida taxa Selic, com fundamento na súmula 10 em sua versão revisada. Antes disposto, decido por conhecer o recurso de ofício de negar-lhe provimento, bem como conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento para limitar os juros incidentes sobre o valor principal e a multa taxa Selic. No mais, mantém a decisão proferida em primeira instância, que reconheceu a decadência e anulou os débitos relativos aos fatos geradores anteriores 1 de 2 de 2014, subitem 1.1 DDF 113, mantendo a parcela remanescente do auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Ok, doutor Carlos. Está aberto para discussão. Alguém quer se manifestar, doutor Rodolfo? Fica à vontade, doutor Rodolfo. Senhor presidente, eu gostaria só de juntar uma manifestação em relação à parte do recurso de ofício. O microfone está desligado, senhor presidente. Só ter que tirar as figuras aqui, porque não colou. O sistema não aceita juntada de figuras, né? Doutor Rafael, eu consigo selecionar e deletar tudo que eu havia colado? Acho que tem como voltar aqui, né? Você deveria conseguir selecionar aí. Deixa eu tirar as figuras do texto original e já colo. Só um segundo, senhor presidente, desculpa. Vamos lá. Manifestação já foi registrada, os senhores têm acesso a ela? Sim? Sim. Tá. Só, se vocês me permitirem aqui, vou tentar fazer a leitura de uma forma breve, mas o ponto que a gente está defendendo aqui é em relação exclusivamente ao recurso de ofício, né, a parte que afastou
a competência 1 de 2014 do crédito constituído, sob o argumento de que não haveria provas cabais, né, ou prova cabal da simulação. Então, peço licença ao doutor Carlos, né, que proferiu brilhantemente o voto, para fazer a leitura da minha manifestação. Então, vou a partir do item 3. Em que pese o bem elaborado voto do ilustre relator ao qual rendo minhas homenagens, ousamos discordar em relação aos fundamentos adotados para afastar da autuação a competência de 2014. Assim se manifesta o ilustre relator. Aí transcrevo alguns trechos do voto do Dr. Carlos. Dos excertos acima transcritos, conclui o ilustre relator não constar nos autos prova cabal da existência de dolo, fraude e simulação nas operações contestadas no lançamento. Por sua vez, assim se manifesta o fisco às folhas 433 e 434. É evidente que houve simulação de operações interestaduais, quando, na verdade, o que ocorreu foi uma circulação interna de mercadoria. As notas fiscais e os conhecimentos de transporte eletrônico juntados ao presente demonstram sobejamente essa prática, não carecendo de outras provas. Basta ver a sequência de numeração das notas fiscais de vendas e de remessas emitidas pela autuada, que são sequenciais ou quase sequenciais. Para ficarmos somente com o controverso período de janeiro de 2014, ele traz alguns exemplos. Então, ele traz aqui a nota fiscal, né? 1.884.045, foi emitida no dia 30/1, e na sequência, para a empresa de Tocantins, e na sequência a nota fiscal de remessa, que é 1.884.047, duas notas depois, no mesmo dia, e outros exemplos. Ele segue no item 14, ainda da manifestação fiscal. Tratando-se de uma empresa do porte da Uzi Minas, que emite centenas de notas fiscais diariamente, essa sequência de numeração das notas fiscais de venda para a Acoplan de Tocantins e remessa para a Excel de São Paulo, deixa claro que ambos os documentos fiscais eram emitidos simultaneamente, ou seja, no momento da venda para o estado de Tocantins. A empresa já tinha conhecimento de que as mercadorias seriam entregues no estado de São Paulo. Aí eu sigo na minha manifestação. Aqui eu tinha colacionado alguns trechos dos DANFs, mas como eu tinha uma certa dúvida se seria possível, eu enumerei também as folhas, então, que pese não ter os excertos aqui, eu acho que não tem prejuízo para que seja feita a verificação. De fato, ao se analisar o conjunto probatório carreado aos autos, as folhas 13 a 284, nota-se que nos próprios DANFs de venda emitidos para a empresa Acoplan Tocantins, já constava a informação no campo dados adicionais que, abre aspas, a mercadoria foi enviada para a empresa paulista Excel, folhas 13. Além disso, é possível se verificar nos referidos DANFs que o transporte se deu por conta da autuada e que o frete já for exigido. Então, aqui a gente está demonstrando, né, que já na nota fiscal de venda para o Tocantins, já era informado no campo dados complementares que as mercadorias seriam entregues aqui em São Paulo para Excel, né? E ele já exigia ali também o frete, então o frete foi feito por conta da autuada, ela sabia onde que a mercadoria estava sendo entregue, até porque por isso fez constar nas notas. Na sequência da emissão da nota fiscal de venda para a Acoplan, na qual já constava como destinatário Excel, conforme alertado pelo fiscal atuante, a recorrente emitia a nota fiscal de remessa para Excel, numeração subsequente à da nota fiscal de venda. Como se não bastasse os fatos acima tratados evidenciarem que desde o início da operação a real destinatária das mercadorias seria a empresa Excel, seguindo na análise do conjunto probatório, inevitável surgirem alguns questionamentos. Por exemplo, o que levaria uma empresa paulista a comprar mercadorias de uma empresa do Tocantins, sabendo que a referida mercadoria tinha por origem outra empresa paulista? Ela tinha conhecimento de quem era o fornecedor, né? Para que a operação tivesse ocorrido da forma como quer fazer crer a recorrente ou a adquirente paulista, para que a operação tivesse ocorrido da forma como quer fazer crer a recorrente ou a adquirente paulista, mesmo conhecedora da fornecedora e dos custos da mercadoria, se sujeitou a pagar mais pelas referidas mercadorias, ou a Acoplan, empresa do Tocantins, realizou as operações com prejuízo. Aqui eu vou explicar o que eu quis dizer. A menos que se demonstre o contrário, qualquer operação em que se considere a existência de um intermediário acarreta um custo final maior ao adquirente, haja vista a necessidade de se considerar os custos da operação e a margem de lucro do intermediário.
Mesmo que exista uma diferença a menor de 6% para o destinatário paulista na carga tributária da operação interestadual em relação à operação interna, não há como não se levar em conta que também existe a margem de lucro da empresa do Tocantins. O que eu quis dizer aqui é que a mercadoria vai a 7%, mas ela volta a 12%, né? É inviável considerar que a empresa do Tocantins opere em prejuízo. Se a Coplan atuar apenas como intermediária, sem incluir nenhuma margem de lucro na operação, a diferença de alíquota entre a entrada 7 e a saída 12 já causaria prejuízo na operação de 5%. Dessa forma, inevitável que a margem de lucro fosse incluída na operação. Contudo, analisando-se o conjunto probatório carreado aos autos, folha 13, sobretudo os valores unitários das mercadorias na operação de venda da recorrente para a Coplan, nota-se que o valor unitário informado para a mercadoria comercializada é de R$ 2.169,46, sendo que, estranhamente, já é indicado um valor de frete no montante de R$ 383, além do seguro no valor de R$ 11,53 e IPI no valor de R$ 1.026,94. Ou seja, o custo unitário da mercadoria já seria bem maior que os R$ 2.169,43. Porém, na operação de remessa da recorrente para a Excel, por conta e ordem da Coplan, folha 195, o valor unitário da mercadoria continua sendo os R$ 2.169,43. Assim, conforme ressaltado pelo fiscal atuante, o conjunto probatório evidencia a existência de uma operação simulada, pois, ao se considerar o contrário, salvo melhor juízo, estar-se admitindo que a Coplan optou por realizar as operações com prejuízo. Em outras palavras, no contexto do negócio simulado, no qual as partes envolvidas não são mão de diversos subterfúgios no tudo de esconder o real negócio praticado e dar uma certa aura de regularidade àquilo que se quer fazer aparecer, entende-se que documentos que demonstram prejuízo para a empresa intermediária, conforme assim ressaltado, é uma prova cabal da simulação. Caso as operações entre a Coplan e Excel não fossem simuladas, teria havido lucro na operação e não haveria qualquer restrição para que a recorrente fizesse constar nas notas fiscais de remessa o preço praticado pela Coplan na venda a Excel, ou o valor zero, de forma a não dar ciência do custo de aquisição das mercadorias ao adquirente. Vejam que essa é uma preocupação natural no contexto de operações triangulares. Aqui eu trago uma resposta à consulta, onde o consulente se remete a uma determinada consulta dizendo que a empresa para a qual ele vende está solicitando que ele indique nas notas fiscais de remessa para o destinatário final o valor zero, porque ele não quer que o destinatário final saiba qual foi o custo que ele pagou na mercadoria na primeira operação, né? E aí, a consultoria tributária, ela diz que a consulente pode tanto indicar o valor zero, para não dar ciência dos custos, ou indicar o valor efetivo da venda da segunda empresa para a destinatária final. Então, haveria formas, e vejam que é uma preocupação natural de quem está fazendo uma operação triangular, que o destinatário final não saiba do custo da mercadoria, né? Logo, todas as circunstâncias evidenciadas do conjunto probatório relacionado aos autos, conforme asseverado pelo fiscal atuante, deixa clara a intenção da requerente em simular vendas interestaduais, quando, sabiamente, a real adquirente das mercadorias era a empresa paulista. Ressalte-se que o conjunto probatório relacionado aos autos também foi suficiente para que, de forma unânime, a 12ª Câmara do TIT, por meio do voto condutor proferido pelo ilustre relator Argos Magno, concluísse pela existência de simulação das operações contestadas pelo fisco. Então, aqui eu trago alguns excertos do primeiro voto que foi anulado por uma questão que não se refere a isso, a comprovação da simulação, tá? Por todo assim exposto, nos termos da conclusão exarada pelo fiscal atuante, foram juntados aos autos elementos e provas aptos a demonstrar em forma cabal a existência de simulação das operações contestadas. Sendo assim, conforme a exceção prevista no parágrafo 4º do artigo 150, não deve ser aplicada ao caso a regra de prescrição homologatória prevista em tal dispositivos, mas sim a regra decadencial prevista no artigo 173, inciso 1 do mesmo diploma legal. Diante de todo exposto, conclui-se que os fatos geradores ocorridos em 1 de 2014 não foram atingidos pela decadência, razão pela qual pugna-se pelo restabelecimento integral do crédito constituído no presente lançamento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado aos demais membros da Câmara. Obrigado, doutor Rodolfo. Está em discussão. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Doutor Rodolfo, o senhor entende que houve simulação? Você poderia me explicar um pouquinho mais?
a Usiminas, ela remete para Piracicaba, né? Por conta e ordem de uma empresa estabelecida Espírito Santo, 7%, né? Tocantins. Tocantins, 7%. E por que a DRF entende que houve simulação? Qual que é a margem de lucro tem a ver com isso daí? Porque, assim, eu até entendo, a Usiminas, ela remete 7%, ela gera saldo credor, teoricamente, né? Na regra geral, ela remete a 7% e operação interestadual, tá? Mas eu digo assim, qual que é a participação dela ativa na simulação aqui, que a DRF defende, né? O que a gente está defendendo aqui é que a mercadoria não teve o círculo que se quer demonstrar da operação triangular, né? Foi colocada uma terceira empresa, que seria a empresa do Tocantins, apenas como uma intermediária falsa, mas que a mercadoria já sairia direto da vendedora Usiminas para a empresa destinatária final aqui em São Paulo. Quais são os elementos que provam isso? É que as operações, da forma que elas estão desenhadas nos documentos fiscais, importariam que a intermediária de Tocantins não teria tido lucro nenhum, pelo contrário, teria tido prejuízo nas operações. Então, o que levaria uma empresa a participar como intermediário no negócio para ter prejuízo? Esse é o primeiro ponto que a gente levanta. O segundo ponto... Pode falar. Como é que vocês identificam que a empresa de Tocantins teve prejuízo? Por conta dos custos unitários das mercadorias. O custo que ele informa na nota fiscal de venda de Tocantins para o destinatário final paulista é o mesmo custo unitário que teve na venda da empresa paulista, né, da autuada, para a empresa do Tocantins. O fisco trouxe as notas fiscais da empresa de Tocantins? Tem. Não, ele trouxe a nota fiscal de remessa. Não, a nota fiscal de remessa, assim, não, porque o que acontece? Para você fazer esse tipo de prova, você teria que fazer o quê? Você tem a nota de remessa, que é emitida pela Usiminas, tá? Então, a Usiminas, ela vai emitir duas notas fiscais. Uma nota fiscal de venda, que seria para o estado de Tocantins, tá? Com um destaque de 7% de imposto, e outra de remessa aqui dentro do estado para a empresa lá de Piracicaba, acho que não me lembro, tá? Então, para você comprovar que a empresa de Tocantins teria prejuízo, você teria que demonstrar que a empresa de Tocantins vendeu essa mercadoria para essa mesma empresa, né? Então, foi esse... Perdão. Entendeu? Porque aí você sabe quanto que a empresa de Tocantins teve prejuízo, né? Agora, ou que você vá lá na empresa destinatária e demonstre que ela foi lá e fez uma remessa para a empresa de Tocantins, não fez a remessa para a empresa de Tocantins. O fato é que, assim, né? A primeira acusação de diferencial de alíquota, eu acho que resta comprovada. Por quê? Porque o ônus da prova é da Usiminas. Se a Usiminas não comprovar a saída de dentro do Estado, presume-se interna a operação, tá? Operação interestadual presume-se interna. O que eu pego aqui é a simulação, entendeu? Falar que ela participou da simulação. E aí, por isso que eu tentei procurar e eu não achei documentos que provam que a empresa de Tocantins teve prejuízo. Rapidamente eu vi, assim, superficialmente, né? O ponto que a gente chama a atenção, senhor presidente, é que, como consta na nota fiscal de remessa o custo unitário da mercadoria, se a empresa de Tocantins não tivesse tido prejuízo, né, o custo unitário da mercadoria seria maior. Como é que a empresa paulista, sabendo que o fornecedor paulista vende a mercadoria por aquele determinado custo unitário, se sujeitaria a pagar um valor maior da mesma mercadoria para a empresa do Tocantins, caso
ela tivesse vendido por um valor maior. Entendeu? Então, são esses elementos que a gente traz como indícios, né, que, somados, ao nosso ver, comprovariam a participação da recorrente Mas à a empresa simulação. paulista pagou diretamente para a Usiminas? Isso não sei. Não, porque assim, tem que ter prova de que a empresa paulista pagou para a Usiminas, ou que a empresa paulista pagou para Tocantins, entendeu? Uhum. Pois não, o doutor Rafael tinha levantado a mão, fica à vontade, doutor Rafael. Não, porque a argumentação da DRF está sendo no sentido de que a nota de remessa tem o mesmo valor da nota de venda. No entanto, isso, no meu ver, não está demonstrando que a adquirente comprou os valores. Não sei qual que é o valor que está constando na nota de venda da Acoplan para Excel. A gente não tem esse valor. O valor da nota de remessa não representa, pode estar errado, pode estar em desacordo com o valor daquela nota. Isso a gente não tem nos autos. Então, assim, por mais que a argumentação de lucro faça do prejuízo faça todo sentido, não está provado que a Usiminas, no meu ver, a gente não consegue enxergar aqui nos processos que está provado que a Usiminas simulou essa operação. A própria Excel poderia, por exemplo, ser ligada à Soplan e ter organizado isso. A Usiminas só vendeu conforme ele foi solicitado. Então, no meu entender, não há comprovação de que a Usiminas tenha sido partícipe dessa simulação. Em que pese haja fortes indícios de uma simulação, conforme o Dr. Rodolfo traz, não há uma prova de que a Usiminas seja partícipe dessa simulação, no meu entender. É justamente nesse ponto que eu pego, entendeu? Para a gente olhar e ver que a empresa destinatária, que a destinatária original, localizada em Tocantins, tá? Se tivesse prova de que ela vendeu a mercadoria pelo mesmo preço ou pelo preço inferior, e assim, isso era uma prova que o fisco poderia fazer, entendeu? Porque a gente está está trabalhando com empresas que estão, que o estabelecimento do destinatário físico, né, que recebeu a remessa via conta e ordem, ele está dentro do estado de São Paulo, né? Então, ele é adquirente dessa mercadoria. Se é adquirente dessa mercadoria, o fisco poderia ir lá e olhar e falar, olha, qual a nota fiscal que amparou a compra, o negócio jurídico? Teve duas notas fiscais. Uma de remessa, tá? Que veio sem destaque de CMS, e outra de venda, que teoricamente deveria ser emitida pela destinatária, entre aspas, a que está localizada no estado de Tocantins, né? E aí você comprovaria que houve uma simulação aí e tudo mais, né? Com relação ao mérito do recurso ordinário, eu entendo que resta comprovado, né? Por quê? Porque a empresa fez operação interestadual e não comprovou a saída da mercadoria para fora do estado. E ela tem o ônus, né? O ônus de comprovar isso daí é da contribuinte autuada, porque ela vai ter o benefício, né? Ela tem a saída com 7% e, via de regra, você tem a geração do crédito aí acumulado, né? O saldo credor acumulado em razão das operações internas, né? Mas é por isso que eu tendo a acompanhar o doutor Carlos. Doutor Rodolfo, quer se manifestar sobre mais alguma coisa? Não, senhor presidente, é que o meu raciocínio tinha sido exatamente nesse sentido, né? Como na nota fiscal de remessa existe o custo da mercadoria, existe um valor unitário, e o contribuinte destinatário final paulista sabe quem é a empresa fornecedora, caso a venda de Tocantins para ele tivesse um valor maior, eu imagino que ele iria olhar para aquilo e falar, não, eu não preciso comprar da empresa do Tocantins, eu vou comprar da empresa de São Paulo. É por isso que a gente parte do princípio que o valor não era maior. E o valor não sendo maior, haveria prejuízo na operação, né? Porque
são dois pontos, né? O que levaria uma empresa paulista a comprar de uma empresa do Tocantins a valor maior, conhecendo quem é o fornecedor? Esse é o primeiro ponto. E conhecendo o custo unitário da mercadoria. E o segundo ponto é, se, isso partindo do princípio que for maior, se não for maior, está tendo prejuízo do outro lado. Então, foram esses pontos que a gente quis chamar a atenção, mas eu compreendo a análise dos senhores. Eu até estava olhando alguns DACTs aqui para ver se tinha informação, mas são vários documentos, né? Então, assim, a gente, eu até entendo a dinâmica que o senhor está dizendo, né? Por quê? Por que faz uma pessoa comprar em Tocantins e não em São Paulo? Tá? Esse é um ponto. Esse é um ponto, tá? Então, você olha lá e você fala, olha, a Uzi Minas está em São Paulo. E o real destinatário físico está em São Paulo. Por que ele compra de um contribuinte de Tocantins e não de São Paulo? Assim, você conversar com o empresário, ele pode dar N motivos, né? Ele pode chegar e falar, olha, eu não consigo comprar direto da Uzi Minas. Entendeu? Eu não consigo. Você tem o ramo, por exemplo, você pode chegar e falar, olha, eu tenho uma restrição, eu não consigo comprar. Falei, às vezes já é o suficiente para ele demonstrar, entendeu? Então, assim, a razão disso daí a gente não sabe. Tudo leva a crer que a triangulação do modo que foi feito não poderia ser feito, entendeu? Mas a gente que está aqui no tribunal, a gente se lida com o caso da guerra fiscal. E a guerra fiscal, às vezes, muitas vezes, é mais barato você comprar, fazer a triangulação com outro estado de compra, do que você comprar dentro do estado, do fornecedor dentro do estado. Justamente por causa da guerra fiscal, entendeu? E aí você traz para o campo tributário e você fala, olha, se for pensar dessa forma, efetivamente você tem um problema aí, né? Agora, se o destinatário físico das mercadorias está em Piracicaba e o fisco fosse lá e comprovasse, falar, olha, ele pagou diretamente para a Uzi Minas. Essa empresa, ele não efetuou pagamento para a empresa, aí tudo bem. Aí seria que são N os casos que a gente vê aqui, né, de fraude estruturada. Aí a gente estaria diante de uma simulação efetiva. E aí não teria discussão, entendeu? Perfeito. Mas, assim, tal como foi colocado aqui, eu entendo que eu vou acompanhar o doutor Carlos, o ilustre juiz relator do caso, tá? Para aplicar a regra geral de 150. Por quê? Porque falta, para mim, ao meu ver, não, falta elementos para a simulação, tá? E para provar Perfeito. efetivamente que a Uzi Minas participou ativamente da fraude. Tá bom? Perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Alguém, doutor Walter, quer se pronunciar acerca do caso? Então, vou encerrar os debates e passar ao julgamento. A doutora Letícia está presente para acompanhar, doutora. O resultado final foi pelo não provimento do recurso de ofício e pelo parcial provimento do recurso ordinário, no sentido de limitar os juros da taxa Selic, ok? Tendo em vista a revisão da súmula 10 desse tribunal que trata da matéria.
Então, o julgamento está encerrado, decisão unânime. Obrigado, doutora Letícia, tenha um ótimo dia, bom final de semana. Seguindo o julgamento, o doutor Walter está presente para fazer a sustentação oral do AIM 4.141.644, Comércio de Materiais Teruia Limitada. Processo é de minha relatoria. Doutor Walter, poderia fazer um teste de áudio e vídeo, por gentileza? Bom dia a todos. Bom dia, doutor Walter. Vou passar a leitura aqui, um breve resumo da acusação, tá? São muitas as acusações aqui, tá? O auto de infração tem 7 acusações. No item 1, acusação de deixar de emitir notas fiscais eletrônicas antes de iniciar a saída das mercadorias do estabelecimento, referente a operações não tributadas, sendo que os valores foram apurados por meio de levantamento fiscal. O item 2, deixa eu só puxar aqui. O item 2 também apurou-se por meio de levantamento fiscal, diferença de saídas, referente a depósito fechado, tá? Operações com depósito fechado. O item 3, diferença de entradas também em remessas para depósito fechado. O item 4 é escrituração no livro registro de entrada de notas fiscais com COFOP divergente, tá? Seria o COFOP 1905 e o correto seria o 1906. O item 5 é deixar de escriturar notas fiscais relativas à entrada de mercadoria em estabelecimento referente a operações tributadas. O item 6 deixou de escriturar notas fiscais relativamente à entrada de mercadorias referente a operações não tributadas. E o item 7 seria o levantamento fiscal, tá? Deixou de pagar ICMS, que seriam justamente relativos aos itens 5 e 6, tá? Então, ele deixou de escriturar em operações tributadas o item 5, deixou de escriturar em operações não tributadas o item 6, e aí a soma desses dois valores, ele fez um levantamento com base no 509, diferença de entradas não registradas, e aplicou a alíquota de 18%. Esse aí é o breve relatório, tá? Doutor Walter Alexandre, fica à vontade para fazer sustentação oral. Bom dia a todos. Eu serei bastante breve, até porque as razões do recurso elas já são suficientes para demonstrar o quanto defendido pela autuada. A questão justamente é que se trata de um auto de infração com várias infrações combinadas à empresa recorrente. Quando nós tivemos o fundamento para isso, o artigo 509 do regulamento do ICMS, ou seja, toda a fiscalização deu-se por meio de levantamento fiscal. Espera-se, quando do levantamento fiscal, que haja eventual cobrança de imposto e multa na forma do artigo 85, inciso 1A, da Lei 637489, que estabelece que a multa a ser aplicada é de 80% sobre o valor do imposto devido. Ocorre que, no presente caso, ainda que a fundamentação da fiscalização tenha sido o levantamento fiscal, a multa que foi imposta foi a multa alheia à metodologia do levantamento fiscal, no valor de 50% do montante da operação, com base na mesma legislação, no artigo 85, porém no inciso 4A. Ou seja, a multa que foi aplicada ao caso, ela não diz respeito à multa dentro do contexto de imposto apurado por meio de levantamento fiscal. O artigo 85 da Lei 6374/89, ele é restritivo aos casos em que as multas se aplicam em decorrência de levantamento fiscal. E no caso de levantamento fiscal, neste caso, a apuração do imposto deveria ser seguida da multa sobre o valor dele próprio, e não sobre o percentual
do montante das operações em si. Então, esta é uma primeira abordagem que eu gostaria de fazer. A segunda é que, admitindo-se esse fracionamento que foi decorrente do levantamento fiscal em diversas multas por diversas obrigações acessórias, o fato é que a multa da primeira infração, por ser maior, ela deve absorver as menores pelo princípio da conjunção. Por fim, no que tange ao próprio imposto que foi considerado, que foi apurado, há necessidade, no mínimo, de abatimento do valor do imposto que foi pago pelo fornecedor, já que se trata de ICMS sob regime de substituição tributária. E, por fim, há aqui o alcance dos requisitos do artigo 527-A do regulamento do ICMS. Foram demonstrados os requisitos para, no mínimo, relevação também da multa destinada à empresa recorrente. Então, apenas quis fazer essa simples abordagem e deixo à vontade os ilustres julgadores para prosseguir com o julgamento. Obrigado. Obrigado, Dr. Walter, pela brevidade e objetividade da sustentação oral. Vou passar a leitura do voto. O voto também já estava disponível. Vou ultrapassar o relatório e vou partir do item 6 do voto. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de Santos, que manteve integralmente o AIM. Inicialmente, observo que o apelo recursal não contém preliminares, assim passo ao mérito. O AIM contém 7 acusações. No item 1, a acusação é de deixar de emitir notas fiscais antes de iniciada a saída das mercadorias do estabelecimento referente a operações não tributadas, sendo que os valores foram apurados nos termos do inciso 9 do artigo 509 do RISPES. Explicam o relato infracional que, abre aspas, por meio da confrontação das quantidades de mercadorias declaradas no estoque inicial de cada período, somadas às compras efetuadas, constatou-se que os valores foram maiores do que a soma das vendas com o estoque final declarado, comprovando que a saída das referidas mercadorias foram realizadas sem a emissão dos respectivos documentos fiscais. O ICMS não foi cobrado, por se tratar de mercadoria sujeito ao regime de substituição tributária. Fecha aspas. Para comprovar a conduta infracional, o fisco elaborou 6 demonstrativos. O fisco, para comprovar a conduta infracional, elaborou 6 demonstrativos, denominados de anexos. Os anexos 1 e 2, juntados respectivamente às folhas 14, 15 e 16, são demonstrativos de consolidação. Relacionam os produtos que compõem a acusação do ano 2017, anexo 1 e 2018, anexo 2. Identifica o estoque inicial, entradas, saída, estoque final, diferenças encontradas, valor unitário da saída e diferença encontrada. O anexo 3 e 5, juntados respectivamente às folhas 17/30 e 1225/1233, são demonstrativos que relacionam as notas fiscais de entrada utilizadas na apuração das diferenças do anexo 1. O anexo 3 se relaciona às notas fiscais de 2017 e o anexo 5 relaciona as notas fiscais do exercício 2018. Os anexos 4 e 6, juntados respectivamente às folhas tais, são demonstrativos que relacionam as notas fiscais de saídas utilizadas na apuração da diferença do anexo 1. O anexo 4 relaciona as notas fiscais do exercício 2017 e o anexo 6 relaciona as notas fiscais do exercício 2018. Trata-se de levantamento específico por produto e que se identifica por meio de confrontação entre as entradas e saídas com estoque inicial e final, as movimentações que, no caso, culminaram na identificação da diferença de saída de mercadorias sem a correspondente emissão de notas fiscais. A recorrente não demonstra no apelo recursal que a quantidade das mercadorias informadas pelo fisco nos anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estão incorretas. Alega-se que a tipificação da multa está incorreta. Sem razão, neste caso,
nesse caso, não identifico erro na tipificação da multa na linha A do inciso 4 do artigo 85 da Lei 6374/89. O levantamento fiscal é técnica de investigação que visa apurar a existência de diferenças. Sendo assim, a tipificação da multa não está restrita ao disposto na linha A do inciso 1 do artigo 85 da Lei 6374/89, como defendido pela recorrente. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida. A tipificação da multa aplicada está correta e de acordo com a legislação. O fisco identificou a diferença de saída de mercadorias e não há erro na tipificação, como mencionado acima. Portanto, afasta a alegação de confiscatoriedade da multa. Com relação ao pedido de relevação/redução da multa, levando-se em consideração o porte econômico da contribuinte e os antecedentes fiscais, entendo que a multa não deve ser relevada. No entanto, com fundamento no artigo 527-A do RICMES, reduzo a multa aplicada do item 1 para 50% do valor exigido na autuação. Nos itens 2 e 3, as acusações se relacionam a operações com depósito fechado. No item 2, apurou-se, por meio de levantamento fiscal, diferença de saídas de mercadorias relativas a operações não tributadas, relativamente ao período de 2017. No item 3, apurou-se, por meio de levantamento fiscal, diferença de entradas de mercadorias relativas a operações não tributadas, relativamente ao período de 2018. O relato infracional informa que a diferença encontrada tem origem no cotejamento das operações realizadas sob o CFOP 5.905, remessa para depósito fechado no armazém geral, e 1.906, retorno de mercadorias remetidas para depósito fechado no armazém geral, juntamente com saldos de estoques declarados no livro registro de inventário. Para comprovar as acusações, o fisco elaborou 3 demonstrativos para cada acusação, anexo 7, anexo 8 e anexo 9. Se relaciona à acusação do item 2 e anexo 10, 11 e 12 se relacionam com a acusação do item 3. Assim como no item 1, eu descrevi o que cada anexo, a finalidade de cada anexo, e continuo no meu voto. Segundo a recorrente, por se tratar de operações com depósito fechado, o levantamento deveria ser elaborado em conjunto com a matriz, de acordo com a decisão homologatória CAT 21/12 de 1997. No site da Secretaria da Fazenda, indico a página, identifico que consta na nota do artigo 509 do RICMES que, nota, decisão homologatória CAT, processo DRT 8 do 055/77, de 21/12/77, do 29/12/77, estabelece que o levantamento fiscal relativo a depósito fechado deverá obrigatoriamente ser abrangido pelo respectivo estabelecimento depositante, vedada a sua feitura isolada, fecha aspas. Pelo teor da decisão homologatória CAT 21/12/97, o levantamento fiscal que abrange as mercadorias do depósito fechado não poderia ser elaborado de forma isolada. Assim, entendo que as acusações dos itens 2 e 3 devem ser canceladas, pois o levantamento realizado apenas no depósito fechado não é suficiente para demonstrar a existência de diferenças, pois o levantamento deveria abranger o estoque da matriz, conforme disposto na decisão homologatória CAT de 21/12/97. Sobre o tema, o mesmo entendimento foi exarado pelo ilustre juiz Inácio Kazuo Yokoyama no julgamento do AIM 4001-090, dígito 9. Vejamos. Transcrevo parte da decisão e continuo no meu voto. Adicionalmente, no mesmo sentido, cito que a decisão proferida pela Igreja Câmara Superior no julgamento do AIM 3.117.667, dígito 7, de relatoria da ilustre juíza doutora Cacilda Peixoto, que não conheceu do recurso especial da Fazenda. Destaque, cancelo integralmente as acusações dos itens 2 e 3. No item 4, a acusação é de escriturar no livro registro de entradas documentos fiscais relativos a entradas de mercadoria de forma irregular. Explico o relato infracional que os referidos documentos fiscais foram escriturados com erro no CFOP, Código Fiscal de Operações e de Prestações. Foi consignado o código 1905, entrada de mercadorias recebidas para depósito em depósito fechado ou armazém geral, quando o correto seria o 1906, retorno de mercadorias remetidas para depósito fechado ou armazém geral.
a infração resta caracterizada, não há prova que contrapõe a constatação do erro da escrituração. Portanto, no mérito, a acusação deve ser mantida. Com relação ao pedido de redução da multa, assim como no item 1, levando-se em consideração o porte econômico da contribuinte, os antecedentes fiscais, entendo que a multa não deve ser elevada. No entanto, tendo em vista que se trata de mero erro de escrituração com fundamento do artigo 527-A do RICNES, reduz a multa aplicada no item 4 para 20% do valor exigido da autuação. Nos itens 5 e 6, as acusações são de deixar de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas às entradas de mercadorias do estabelecimento, sendo que já se encontravam as operações do período. No item 6, as operações são tributadas e alcançam o montante de R$ 1.194.560,22. E no item 6, as operações são não tributadas e alcançam o montante dos R$ 207.990,56. No item 7, a acusação é de deixar de pagar ICMS, abre aspas, decorrente de operações omitidas ao fisco, apuradas com fundamento no artigo 509 do RICNES, uma vez que estou comprovada a existência de entradas de mercadorias não registradas no livro fiscal próprio, o livro registro de entrada, fecha aspas. A acusação do item 7 tem como base as acusações dos itens 5 e 6, de não registro de notas fiscais. Nesse caso, entendo que os itens 5 e 6 devem ser cancelados integralmente, tendo em vista que a falta de escrituração, itens 5 e 6, foi atividade e meio para a concretização da conduta de falta de recolhimento de imposto, item 7. Registro que esse também foi entendimento da Igreja Câmara Superior do julgamento do AIM 3085-620, dígito 6, conforme ementa abaixo. Transcrevo ementa abaixo. Transcrevo a ementa do julgamento. Só um minuto. Transcrevo a ementa do julgamento e continuo no meu voto. Registro ainda que em 17 de 5 de 2022, no julgamento do AIM 406-148, dígito 2, a Igreja Câmara Superior, em decisão unânime, exarou o entendimento de que a matéria se encontra pacificada ao conhecer parcialmente do recurso da Fazenda e negar-lhe provimento. Nesse contexto, entendo que os itens 5 e 6 devem ser cancelados pelo princípio da construção, pois as mesmas notas que compõem os itens 5 e 6 foram utilizadas para a constatação de falta de pagamento apurada por meio de levantamento fiscal. Item 7. Com relação ao item 7, mantém a acusação, pois não há prova da regular escrituração, bem como não resta demonstrado que as mercadorias não adentraram ao estabelecimento. Também não há como considerar o ICMS destacado dos documentos fiscais para deduzir do quanto exigido, pois o crédito é direito do contribuinte e não cabe ao fisco impor sua compensação por meio da recomposição fiscal. Com relação ao procedimento previsto na Lei Complementar 1320 nos conformes, dispõe o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar 1320 que, abre aspas, a critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser notificado sobre a constatação de indícios de irregularidade, hipótese em que ficará a salvo das penalidades previstas no artigo 85 da Lei 6374, de 1º de março de 1989, desde que seja irregularidade no prazo indicado da notificação. Note-se que o texto legal prevê expressamente, abre aspas, a critério da Secretaria da Fazenda, ou seja, cabe à Secretaria da Fazenda definir critérios sobre a atuação do programa dos conformes. O programa não se aplica de forma automática e imediata a toda e qualquer conduta infracional. O parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Complementar 1320/2018 especifica expressamente que os procedimentos descritos na Lei Complementar não se configuram início da ação fiscal. Sendo assim, lavrado a IM, afasta-se por completo a autorregularização. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito do parcial provimento. Para cancelar as acusações dos itens 2, 3, 5 e 6, manter integralmente o item 7 e, com fundamento no artigo 520-A do RICNES, reduzir as multas do item 1 para 50% do valor exigido na autuação e reduzir a multa do item 4 para 20% do valor exigido na autuação. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já estava disponível, o doutor Walter está presente para eventuais esclarecimentos de fato. Doutor Rodolfo quer se manifestar? Alguém quer se manifestar a respeito do voto? Fique à vontade.
Presidente, eu vou novamente juntar uma manifestação. Até de antemão já agradeço a forma como os senhores sempre me deixam aqui trazer o ponto de vista da representação. Fique à vontade, doutor Rodolfo. Apareceu para os senhores a manifestação. Aqui, já conhecedor, né, do posicionamento costumeiro da Câmara, o ponto que eu vou chamar a atenção, principalmente sobre os itens 2 e 3, né, em que pese eu me manifestar brevemente pela consunção e trazer um breve excerto das contrarrazões do recurso ordinário em relação à redução de multa, o foco da manifestação é principalmente os itens 2 e 3. Aqui, se os senhores me permitirem, eu vou passar a leitura, né? Então, em que pese o bem elaborado voto do ilustre relator ocorrendo minhas homenagens, ousamos discordar em relação a alguns pontos que podem ser fulcrais no desfecho do presente processo. Quanto à alegada improcedência das infrações descritas nos itens 2 e 3 do AIN, assim se manifestou o ilustre relator. Então, trago alguns excertos do voto que acabou de ser proferido aqui nessa Câmara, né? Passo para o item 4. O fundamento da presente decisão se sustenta, quanto aos itens 2 e 3, né, se sustenta na decisão homologatória CAT de 21/12 de 1977, transcrita no voto do ilustre relator ao citar o voto proferido pelo Dr. Inácio Kazui Yokoyama no julgamento do AIN 4001090. Tendo em vista o conteúdo da decisão homologatória já ter constado no voto do relator, peço vênia para apenas transcrever alguns trechos. Primeiramente, há que ser dito que a decisão homologatória em questão se refere à realização do procedimento de levantamento fiscal em depósito fechado, o que não é o caso dos autos. Então, trago a decisão homologatória, estabelece que o levantamento fiscal relativo ao depósito fechado deverá obrigatoriamente ser abrangido do respectivo depositante. E aqui tem uma peculiaridade para isso. A explicação para a necessidade de se considerar os estoques existentes também no estabelecimento depositante está vinculada a uma peculiaridade que ocorre quando há saídas de mercadorias do depósito fechado com destino ao terceiro adquirente diferente do depositante. Nesse caso, a saída é considerada como tendo ocorrido no depositante, né? Então, por isso que teria que englobar. No caso, ora em análise, o fisco realizou o procedimento de levantamento fiscal no estabelecimento com atividade de comércio atacadista, conforme as folhas 10.702, não no depósito fechado. Quanto à inaplicabilidade da decisão homologatória ao presente lançamento, cabe ser observado os termos da decisão proferida no AIN 4.085.380 pelo ilustre juiz com vista, Dr. Samuel de Oliveira Magro, em sessão realizada em 12/12 de 2019 na Colenda 7ª Câmara Julgadora, que negou o provimento ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte e decidiu pela manutenção integral da exigência fiscal. O presente voto foi acompanhado pelos ilustres juízes Rodrigo Helfstein e Ana Cláudia Bentes. Então, aqui eu trago um trecho da emenda, né? Da emenda. Controvérsia que se resolve pelo exame do conjunto probatório carreados aos autos. O fisco comprovou as acusações, os documentos trazidos pela autuada não se prestam a firmar o trabalho fiscal. Qual que é o trabalho fiscal? O levantamento fiscal que apurou diferença entre a remessa de mercadorias para depósitos fechados e os respectivos retornos. Destaca um trecho do voto. Aponto, por fim, que o entendimento da decisão homologatória CAT 21/12 de 77 foi seguido no trabalho fiscal em análise, tal como pleiteado pela recorrente. Essa decisão não impede o levantamento fiscal relativo à movimentação de remessa para retorno de depósito fechado, de forma isolada, como foi o presente trabalho. Ela estabelece que o levantamento fiscal relativo ao depósito fechado deverá obrigatoriamente ser abrangida pelo do respectivo estabelecimento depositante, vedada sua feitura de forma isolada. Ou seja, ela veda a realização de levantamento fiscal no estabelecimento depositário de forma isolada, sem considerar os registros do depositante, mas não o inverso.
Também deve ser, passando ao item 9, também deve ser ressaltado que o item 3 do presente lançamento cuida da diferença de entradas de mercadorias no estabelecimento da recorrente, o que se afasta da peculiaridade que deu ensejo à decisão homologatória, que é a questão de se considerar a saída do estabelecimento do depositante, né? Então, o item 3, a gente está falando em diferença de entrada. Quanto à inaplicabilidade da decisão normativa às diferenças de entrada, cabe ser ressaltado que no voto proferido pela doutora Cacilda Peixoto, no AIN 13.117.667, citado no voto do ilustre redator, em sessão realizada em 31/8/2010. Aqui é interessante observar que esse AIN, ele cuida de levantamento fiscal realizado em depósito fechado, tá? Diferente do caso Arenares. E mesmo assim, a ilustre relatora, ela desproveu o recurso ordinário do contribuinte, dizendo que a questão se resolveria com base nas provas trazidas aos autos, mesmo não tendo sido feito o levantamento de forma conjunta. Então, eu vou ler as acusações porque acho que fica mais fácil a compreensão. Infração 1. Deixou de pagar o ICMS no período apurado pelo levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509. Item 2. Recebeu no período mercadoria sem documentação fiscal em valor que foi apurado por meio de levantamento fiscal específico nos termos do 509. Recurso de ofício desprovido. Mantida a decisão que cancelou o item 1, pois, de acordo com a decisão homologatória, o levantamento fiscal relativo a depósito fechado, que é o caso dos autos, deverá obrigatoriamente ser abrangido pelo do respectivo estabelecimento depositante. Item 2, também foi levantamento fiscal, item 2. Matéria que se resolve pelo exame de provas. Provada pelo fisco a materialidade de infração. O recorrente não produziu provas que pudessem firmar o trabalho fiscal. Aqui eu destaco o trecho do parágrafo 12. Né? Quanto ao recurso ordinário do contribuinte, a matéria se resolve pelo exame de provas. Importante ser ressaltado alguns pontos do voto acima, sobretudo porque foi citado no voto do relator. Primeiramente, o AIN 3.117 cuida de procedimento de levantamento fiscal em depósito fechado, diferentemente do caso Arenares, que cuida de levantamento no estabelecimento com atividade de comércio atacadista. Segundo, conforme consta dos excertos transcritos, em que pese a doutora Cacilda Peixoto ter aplicado a decisão homologatória nas diferenças apuradas no depósito fechado, não aplicou o mesmo entendimento às diferenças de entradas. Por fim, conforme também consta nos excertos acima, a doutora Cacilda expressou o entendimento que a matéria pode ser resolvida pelo exame das provas. Vejam que a mesma observação constou no voto proferido no AIN 4.085.380 do Dr. Samuel Marco, que eu já tinha citado anteriormente. No mesmo sentido, é interessante notar na decisão proferida pelo próprio Dr. Inácio Kazuya Koyama em sede de análise de PRJ interposto pelo fisco, no AIN 4.001.090, também foi citado no voto do relator. A citação de que os livros de registro de inventário da autuada, caso tivessem sido juntados aos autos, teriam suprido qualquer dúvida em relação aos estoques do depositante. Naqueles autos, é contestado o fato de não ter sido feito o levantamento fiscal de forma conjunta, né? E na análise do PRJ, o Dr. Kazu fala que se tivesse constado nos autos o livro registro fiscal da autuada, ele teria suprido o fato de a dúvida se tinha ou não estoque em posse dela, né? Porque foi juntado só o do depósito fechado. Do referido excerto, subentende-se que a prova material, caso tivesse constado nos autos, demonstraria não haver estoque no estabelecimento depositante ser considerado levantamento fiscal, ou seja, comprovaria a infração mesmo não tendo sido realizado levantamento fiscal de forma conjunta. No caso, ora em análise, os livros de inventário da recorrente estão juntados aos autos as folhas 2.837 e 10.615, o que permitiria evidenciar os estoques em poder do depositante, caso houvesse, e de que forma supostos valores poderiam medir a diferença apurada. Assim, nos termos do parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 13.457, caberia à recorrente apontar com precisão eventuais erros dos demonstrativos do fisco, melhor dizendo, apontar exatamente a existência de supostos valores e estoques que não foram considerados no levantamento fiscal e de que forma tais supostos valores impactariam a diferença apurada. Aí eu transcrevo aqui o parágrafo 1º do artigo 22. Né? O sujeito passivo poderá contraditar demonstrativo elaborado pelo fisco nos termos deste artigo, fazendo de forma objetiva, com indicação precisa do erro ou incorreção.
Contudo, em momento algum a recorrente trouxe aos autos demonstrativos ou outros meios de provas que comprovassem não haver as diferenças apuradas pelo fisco nos termos do que preconiza o artigo 37 da 13457. Então, a defesa deverá ser instruída com os documentos demonstrativos e demais elementos materiais destinados a comprovar as alegações feitas. Em resumo, o procedimento de levantamento fiscal prevê a inversão do ônus da prova e a possibilidade de contribuinte autuado afastar a presunção do fisco, por meio de apresentação de provas que inibam a pretensão da constituição do crédito tributário. Em que pese o levantamento fiscal trazer em sua essência uma presunção relativa, ou seja, capaz de ser exigido pelo contribuinte, a falta de provas aptas a inibirem a pretensão do fisco sedimentaram tal presunção e confirmaram o acerto do lançamento tributário e do crédito constituído nos itens 2 e 3. Diante de todo exposto, tendo em vista a decisão homologatória de 12 de 77, se aplicar aos casos de levantamento fiscal e depósito fichado, e não no presente caso, e que o item 3 do lançamento cuida da diferença de entrada de mercadorias e que a matéria pode ser resolvida pelo exame do conjunto probatório e que a recorrente não comprovou haver erros nos demonstrativos do fisco, pugna-se pelo restabelecimento do crédito constituído nos itens 2 e 3. Na sequência, eu trago só uma breve observação sobre o princípio da consunção. Eu acho que não convém a leitura, porque a gente já conhece o posicionamento da Câmara, e também um breve posicionamento em relação à redução e relevação de multa. Eu coloco na minha manifestação como forma de pré-questionamento, mas por conhecer o posicionamento da Câmara, também peço vênia para não efetuar a leitura, caso os senhores concordem. Obrigado, doutor Rodolfo. Doutor Walter Alexandre está presente. Alguém tem alguma dúvida acerca da manifestação da DRF? Fica à vontade para eventuais esclarecimentos também. Eu estou disposto também. Eu vou manter meu voto em que pese o bem elaborado a manifestação da DRF. Pois não, doutor Walter? Não há dúvidas quanto à manifestação. Eu gostaria, só não me ficou claro qual foi o desfecho em relação ao item, a infração 4 do auto de infração. Item 4? Redução de penalidade em 80%, salvo engano. Eu reduzi a penalidade em 80%, mantive 20% da penalidade. Doutor Rafael, fica à vontade. Obrigado. Doutor Silvio, eu vou pedir vista dos autos para... Está sem... Tá ouvindo? Doutor Silvio? Estão me ouvindo? Sim? Eu vou pedir vista dos autos, doutor Silvio, para analisar melhor as questões trazidas pela representação fiscal, especialmente em relação aos itens 2 e 3 aqui. Eu vou dar uma analisada melhor no processo, então eu vou pedir vistas para poder me debruçar melhor sobre essas questões. Tá ok, doutor. Pode pedir vista, eu já concedo. Doutor Walter Alexandre, o processo saiu em vista, tá? Então, eu vou encerrar o julgamento. Assim que o doutor Rafael concluir o voto, ele retorna para julgamento. Ok? Obrigado. Uma ótima sessão a todos aí ao longo do manhã. Até o dia. Tenha um bom dia e um ótimo final de semana. Obrigado. Muito obrigado, igualmente. Continuando aqui o processo, a pauta, o último processo da pauta, a IM 4-145-773, a Gera Telecomunicações S.A., doutor Rafael Tadeu Aires é um recurso de ofício, é o relator, fica à vontade, doutor Rafael. Muito obrigado, doutor Silvio. O processo é bem rápido. Eu vou passar diretamente a leitura do voto, já estava disponível. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou integralmente procedente o em número tal e determinou a redução do crédito tributário pela limitação dos juros de mora, incidente sobre montante de imposto e multa, a taxa Selic. O julgador monocrático assim decidiu. Eu transcrevo o trecho da decisão, no qual ele julga procedente o AIM, ratifica as multas e reduz a taxa de juros, no item 19 do voto do julgador, incidente sobre o montante de imposto e multa ao limite da taxa Selic. A douta representação fiscal, em seu parecer de recurso de ofício, alega que o julgador monocrático se equivocou ao determinar na parte dispositiva de sua decisão a redução da taxa de juros de mora incidente sobre o montante de imposto e multa ao limite da taxa Selic. Isso porque os fatos geradores do objeto da autuação, conforme se colhe do auto de infração, folha 1, e do DDF, folha 4,
são posteriores a 1º de novembro de 2017. De sorte que os juros de mora aplicados já foram calculados com base na alteração promovida pela Lei 16.497 de 2017, portanto, estando, portanto, limitados à taxa Selic. Assiste razão à representação fiscal. Conforme podemos observar tanto no relato da infração quanto no EDF, as infrações objeto de adoção realmente são posteriores a 1º de novembro de 2017, data em que passaram a produzir efeitos as disposições do Decreto 62761 de 2017, regulamenta a Lei 16.497 de 2017, relativamente à incidência de juros de mora sobre o montante de imposto e multa. Eu transcrevo o artigo 556 do regulamento, já com a redação dada pelo Decreto 62761, e a gente consegue ver no parágrafo 1º, a taxa de juros de mora é equivalente, por mês, à taxa referencial Selic. Conforme podemos observar da redação do artigo acima, os juros de mora incidentes sobre o imposto de multa e o montante do imposto e da multa relativamente às taxas 2 posteriores a 1º de novembro de 2017 já estão limitados à taxa Selic, razão pela qual é descabida a determinação do julgamento monocrático acerca da redução do crédito tributário. Com base no exposto, conheço do recurso de ofício e no mérito do olho provimento para restabelecer integralmente o crédito tributário do AINES ordial. É como voto, senhor presidente. O processo é simples, tá? O período da acusação já está na taxa Selic, razão pela qual ele dá provimento ao recurso de ofício. Alguém tem alguma dúvida? Só esperar o registro do voto e eu vou encerrar os debates. Registrado. Encerrado o julgamento do AIM 445.773, a Gera Telecomunicações S.A., recurso de ofício conhecido e provido. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um ótimo dia e um ótimo final de semana, excelente final de semana. Agradeço a presença de todos, Dr. Walter, Dr. Carlos, Dr. Rodolfo, Dr. Rafael aqui, sempre presente. Obrigado a todos.